Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o rei Ezequias, que fez um apelo logo no início do seu reinado para que as pessoas se voltassem para Deus, fizessem um retorno para o Senhor e isso trouxesse um avivamento. Esse retorno em hebraico é o techuvá. Ele conclamou o povo de Israel, inclusive os do norte, a se voltarem para o Senhor e voltarem a praticar as coisas que eram características da aliança com Deus. Eles riram e zombaram. Eu quero me referir ao capítulo 30 de 2 Crônicas. O relato histórico em Crônicas, com relação a esses aspectos espirituais, é mais detalhado do que o de Reis. A visão de Reis é uma visão mais exterior e também crítica e isenta. Já a visão de Crônicas é uma visão sacerdotal, uma visão apaixonada de quem estava com o Senhor. E por isso, nesse aspecto, ela é mais detalhada. Ezequias herdou tudo que de pior podia ser herdado num reino. Um reino arrasado pelo pai dele, o rei Acaz, que destruiu tudo, atraiu a ira de Deus sobre o povo. Deus trouxe inimigos e adversários que mataram centenas de milhares do povo, e o povo estava muito enfraquecido, desesperançado. Um grande império se levantava, o império assírio, e veio contra Israel e engoliu o Israel, o reino do norte, destruiu Samaria e ameaçou vir em direção ao sul, em direção ao Egito, passando por cima de Judá e Jerusalém. Ezequias herdou o reino nessas condições, diminuído, enfraquecido, arrasado, com o templo fechado, longe da aliança com Deus e com a ameaça do grande império assírio. Ele não ligou para nada daquilo. No primeiro dia do governo dele, ele decidiu abrir as portas do templo de Deus e restaurar o culto a Deus. A seguir, depois da purificação do templo e da convocação dos sacerdotes levitas e da respectiva purificação pessoal de cada um deles, o rei Ezequias resolveu convocar o povo para celebrarem a Páscoa, que era a festa máxima de Israel. E nessa celebração da Páscoa, eles tinham que fazer no 14º dia do primeiro mês, no entardecer do dia, ou seja, entrando um novo dia. Eles deveriam matar o cordeiro e, a partir daí, passar uma semana na festa dos pães asmos, comendo pães asmos e ervas amargas, alface. E assim eles deveriam celebrar a Páscoa, mas não deu tempo. Ele começou a reinar no dia 1º e levou vários dias para a purificação do templo. Também a purificação dos sacerdotes não deu tempo. Mas ele entrou em conselho com outras pessoas de bom senso e questionou: vamos deixar para o ano que vem ou nós vamos aproveitar a brecha da lei onde Deus dava oportunidade para quem estivesse impuro, em viagem ou que não pudesse participar da Páscoa na data certa do primeiro mês, que pudesse celebrá-la no segundo mês. E assim eles concordaram: não vamos deixar para o primeiro
mês do o ano que vem, não. Nós vamos celebrar a Páscoa neste ano, só que no segundo mês. Concordaram, fizeram os planos, seria uma Páscoa muito pequena, inicial, porque há muito tempo o povo não celebrava a Páscoa e ele resolveu celebrar a Páscoa. Mas se lembrou de uma coisa: o Reino do Norte está desapadrinhado. O inimigo já veio, a Assíria, e matou, destruiu, levou muito povo cativo, e só sobraram uma meia dúzia de israelitas espalhados em algumas tribos. Mas vamos convidar esses, e eles vão ser renovados em fé. Se eles se voltarem para Deus, se eles se converterem, se consagrarem a Deus, o Senhor pode ouvir a oração deles e trazer os que foram levados para o cativeiro de volta. Isso não aconteceu. Eles vieram, sim, celebraram a Páscoa, foram visitados pelo Senhor poderosamente, houve uma festa maravilhosa, um derramamento da presença de Deus ali, mas eles eram de Israel. Não tiveram a fé suficiente e Deus já tinha rompido aquela aliança. O reino de Israel do norte já tinha ido para o cativeiro, de onde não voltaram mais. Quando a gente diz que o povo foi para o cativeiro, a maior parte foi morta. Os que foram para o cativeiro foram relativamente poucos. Em Judá, milhões foram mortos e 5 ou 10 mil apenas foram levados para o cativeiro na Babilônia. No norte, em Samaria, foram levados para o cativeiro na Assíria, que os espalhou e nunca mais se teve notícia deles. Já os do sul de Judá, quando foram levados para o cativeiro, a maior parte foi destruída. Só um pouco conseguiu sobreviver e depois de 70 anos eles voltaram de novo para reconstruir ou ter a última oportunidade que Deus estava dando. O Ezequias está um pouquinho antes disso, no ano 701, quando ele recebeu aquela invasão da Síria. Então esse episódio aqui está no ano 700 e alguma coisa antes de Cristo, quando o Ezequias começou a reinar. E assim ele fez o que pôde, com pouca força, mas com toda sinceridade. Convocou todos de Judá, que inicialmente estavam totalmente desanimados, e convidou os do norte de Israel. Aconteceu que Deus fez algo tremendo acontecer. Os do norte sentiram algo diferente e vieram. Quando os do norte vieram das outras tribos, lá de Manassés e Issacar, Zebulon, quando vieram daquelas tribos, eles animaram os de Judá. Aí os de Judá, que estavam desanimados, ganharam força e vigor, e eles também então se animaram. Foi uma festa tão maravilhosa que o rei propôs e eles concordaram de dobrar o tempo, mais 7 dias. Então uma festa que durou 14 dias e muita alegria, muita presença de Deus e muito gozo. E se renovaram em fé e houve um verdadeiro avivamento espiritual. Isso é bom a gente lembrar, porque ficou registrado na Bíblia, porque pode acontecer também conosco. Isso também pode acontecer conosco aqui, em qualquer lugar, quando decidirmos buscar o Senhor. Mas não é fazer uma reuniãozinha ou outra, não. É buscar o Senhor com toda a dedicação, com todo o coração, e assim, buscando a Deus, o Senhor vai se tornar favorável para conosco. Procure entender isso. Esse é o caminho que o Ezequias nos deixa. Na verdade, ele fez com todas as suas forças o que podia, que era muito pouco, mas isso moveu o braço de Deus, que tem força tremenda, e
incomparavelmente superior à nossa expectativa. Deus agiu, Deus trouxe os do norte, e depois também não se lembra mais daqueles do norte, mas eles corroboraram com Judá e o poder de Deus se manifestou ali. Foi algo tremendo da parte de Deus. Deus usa quem Ele quer. Deus faz coisas maravilhosas desde que a gente busque. Deus é Deus. Ele continua sendo Deus, mas Ele quer a nossa dedicação e empenho. Minha irmã, o que mais você quer na vida é o Senhor. Você está disposta a buscar ao Senhor com jejum e oração dia e noite? Meu irmão, você está esperando isso, você tem sede, você quer, acredita que vale a pena buscar a Deus com todo o empenho, se dedicar, se derramar diante do Senhor? Vá crendo nisso. Eu estou crendo e ainda esperando. Na minha fraqueza, na minha limitação, na minha pequenez, ainda estou esperando Deus mover o seu povo para que busque com toda a verdade, toda a sinceridade, de todo o coração. Que estejamos assim, nessa direção, nessa decisão de buscarmos a Deus de todo o coração. Você está?